Olá, boa noite. Todo me ouvindo? Olá, boa noite. Estão todos me ouvindo? Alô, alô? Está sem som. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou Edza Brasil, fundadora da Singular Pharma, sou farmacêutica. Estão todos me ouvindo bem? Indo perfeitamente. Que ótimo, Jorge. Hoje estou aqui para apresentar a primeira live do Conhecimento Singular do ano. Vamos continuar trazendo muito conhecimento, muito conteúdo atualizado em saúde para todos vocês. Sei que o ano de 2020 foi um ano difícil, um ano cheio de desafios, um ano que vai ficar na história de cada um de nós. E acredito que 2021 não será diferente, porque pela primeira vez a maioria de nós estamos passando por uma pandemia. Acho que difícil alguém aqui que esteja nos ouvindo ter já passado por uma pandemia, por uma guerra. E é um ano de aprendizado, de grandes reflexões e de grandes mudanças, porque a única certeza que nós temos hoje é que a mudança é inevitável e por falar em mudança, a gente tem que lembrar, né, que a mudança está dentro de nós, de aceitar a mudança, de querer mudar. E como é propósito da Singular Pharma, né, nós temos paixão por vida saudável, e a vida saudável é que vai nos encaminhar para uma longevidade saudável. E nós vamos começar a nossa primeira live do ano, convidando o Dr. Jorge Valente, que é o nosso amigo, um grande médico, formação em ginecologia e obstetrícia. Além disso, ele tem pós-graduação em medicina integrativa, vários cursos de atualização pelo Brasil e em outros países, um grande estudioso e uma pessoa altamente capacitada para falar com excelência sobre longevidade saudável e o que nós podemos fazer para ter a tão sonhada longevidade. Travou um pouquinho. E que seja bom para todos nós. Boa noite, doutor Jorge. Com você a palavra. Espero que esteja me ouvindo bem. Agora sim. Boa noite, Edza. Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente vai abordar um pouco esse tema, que vai ser, inclusive, tema de 6 palestras em cidades diferentes. Esse tema tão atual, que é a longevidade saudável, porque o que é que vem acontecendo? Eu gosto de me definir como uma pessoa extremamente curiosa. E a minha curiosidade e a minha inquietude com relação ao conhecimento me fez ler mais de 150 trabalhos para programar essa palestra que a gente vai dar para os médicos, porque hoje em dia o maior objetivo da minha vida é conseguir levar saúde às pessoas.
é conseguir fazer com que as pessoas evitem de ficar doentes, porque eu acho que esse deve ser o propósito primordial da medicina. E o que é que a gente vê com toda essa revisão que a gente fez? Se a gente for prospectar em termos de expectativa de vida, nós pulamos da década de 40 de uma média de 45 anos para o ano de 2018, uma média de 76,3 anos. Ou seja, aumentamos em 30 anos a nossa expectativa de vida. Mas e a qualidade de vida? A gente conseguiu aumentar? Vale a pena prorrogar tanto a vida sem qualidade? É esse o questionamento que eu queria deixar para todos os colegas que vão assistir as palestras e para todos os seguidores que estão nos assistindo. Por quê? Porque o que a gente vê pelo Ministério da Saúde é que no Brasil, 70% dos idosos têm pelo menos uma doença crônica. 38,8% dos idosos têm pelo menos duas. Ou seja, estamos envelhecendo, mas estamos ficando doentes. Estão aparecendo cada vez mais precoce doenças que antes eram de pessoas mais idosas em pessoas jovens. E o que é que tem levado a isso tudo? E a infinitude de trabalhos com abordagens das mais diferentes, em diferentes ativos, em diferentes hormônios, são categóricas e todas começam que o melhor preditor para mudar isso é a mudança do estilo de vida. Portanto, independente de tudo que a gente vai falar de hormônios, de vitaminas, de antioxidantes, de tudo aquilo que ajuda a reduzir a inflamação crônica, que é a causa das doenças, como a artrose, as artrites, Alzheimer, todas essas doenças que acometem os nossos idosos, tem como pano de fundo a inflamação. E a melhor maneira de reduzir essa inflamação crônica é a mudança no estilo de vida. Por quê? Porque o que é que a gente encontra? Nos últimos 3, 4 anos se falou muito em telômero, como um marcador de longevidade. Na realidade, o telômero, que é a pontinha do cromossomo, ele é um preditor de quanto mais longo esse telômero, teoricamente, mais expectativa de vida você tem e menos possibilidade de adoecer você tem. Mas o que é que pode modificar isso? E quando a gente vai para a pesquisa básica e avalia tudo que foi o que eu fiz, a gente vê que a melhor maneira de você preservar o seu telômero e, por conseguinte, manter a sua longevidade é você preservar a sua mitocôndria. E o que é que faz a mitocôndria, que é a organela importantíssima intracelular? Ela faz a energia do nosso corpo. Ela fabrica o ATP, o combustível de todas as células, seja da célula intestinal que produz hormônio que contrai o peristaltismo, da célula cardíaca, da célula muscular, da célula cerebral. Todas elas dependem do ATP produzido pela mitocôndria. E o que faz a gente envelhecer são os distúrbios nos mecanismos de produção energética da mitocôndria. Porque além da produção de energia, a mitocôndria é que produz todas as principais substâncias antioxidantes. Apesar dela gerar estresse oxidativo, a mitocôndria é quem mais gera espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que forma a inflamação crônica. No normal, ela também faz o antioxidante. No processo de envelhecimento, um desequilíbrio nisso faz com que ela mantenha a produção das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, dos oxidantes, e cai a produção dos antioxidantes. E aí existe um emaranhado de transformações no nosso corpo que vão levar a essa inflamação crônica. E é sobre tudo isso que a gente pesquisou, porque isso é o cerne da questão para a gente conseguir manter a nossa longevidade saudável. Então, doutor Jorge, vamos partir aqui. Você tocou num tema que hoje está altamente em evidência, que é a questão do nome inflamação. Temos aí a questão da Covid, que é um processo exacerbado da inflamação. E sabemos que todas as doenças no nosso corpo começam através de uma inflamação. E o que nós, seres pensantes, o que é que nós podemos fazer para diminuir a inflamação no nosso corpo sem deixar ela nos atrapalhar?
Quais são, assim, as dicas fundamentais para a gente começar esse bate-papo? E quais são as atividades, são as atitudes? O que é que nós devemos, assim, sei que tem alguns pilares que são fundamentais e básicos para qualquer ser humano, saber assim, ó, isso vai me inflamar. E como eu evitar essa inflamação? É, a prevenção da inflamação, ela deve seguir uma ordem de prioridade. E assim, essa ordem de prioridade começa pela boca. Por quê? Porque 80% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino. Então, a primeira medida que a gente tem que ter para reduzir a inflamação é se alimentar bem. Então, a redução de lácteos, de glúten, de álcool, de carboidrato principalmente, de tudo aquilo que é inflamatório, faz com que a gente consiga preservar o nosso sistema de antioxidação. Tudo aquilo que a gente faz de antioxidante, de hormônio, a gente já produz. A gente tenta, com insumos, mimetizar o que o nosso corpo faz. Mas é muito mais inteligente, é muito mais fisiológico a gente preservar o nosso principal sistema de antioxidação, que é feito pela glutationa dentro da mitocôndria. E a primeira coisa que regula isso, a biogênese mitocondrial, é uma alimentação saudável e uma prática regular de atividade física. Portanto, um estilo de vida saudável faz com que a gente consiga manter essa inflamação contida. Mas óbvio que a gente vai envelhecendo e por mais que a gente tome cuidados, o nosso sistema próprio ele vai caindo. Então, existem alguns pilares que são preponderantes para a manutenção desse sistema de anti-inflamação natural. O primeiro deles é o nosso ritmo circadiano. Então, manter o sono regular é algo que já foi motivo de prêmio Nobel e não foi por acaso. Porque, diferente do que muitas pessoas ainda pensam até hoje, a melatonina ela não é só um hormônio para melhorar o sono. A melatonina ela é um indol que regula tudo do nosso corpo, desde a nossa microbiota. Sim, existe uma interação muito grande entre o nível de melatonina e a qualidade da nossa microbiota. A saúde cardiovascular, pessoas com insônia, com níveis menores de melatonina, têm mais risco de infarto, têm mais risco de hipertensão. A melatonina baixa, ela aumenta a resistência insulínica, então faz com que a pessoa ganhe mais peso, que aumente o percentual de gordura. A melatonina aumenta a biogênese mitocondrial, então ela gera mais energia, você tem menos fadiga, menos cansaço, você tem mais disposição. Portanto, a preservação do sono e do ritmo circadiano é um pilar preponderante para a manutenção da saúde. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives e que não pode deixar de faltar nessa, em que a gente pensa em longevidade, é o intestino. A gente falou da dieta, mas o motivo da dieta é preservar a microbiota intestinal. A gente não pode esquecer de todas as interações existentes entre o intestino e o cérebro, entre o intestino e o coração, entre o intestino e a tireoide. Então, um bom funcionamento intestinal vai muito além de uma evacuação diária e de você não ter obstipação ou diarreia. Vai de um intestino que produza tudo aquilo que é necessário para a manutenção da nossa homeostase, do nosso equilíbrio. Portanto, serotonina, dopamina, neurotransmissores que são produzidos no intestino mantêm a nossa saúde mental. Os principais hormônios da saciedade são produzidos no intestino e para eles serem produzidos, como GLP-1, como peptídeo YY, como a colecistoquinina, é necessário que você tenha uma microbiota adequada. Portanto, é muito importante a manutenção do equilíbrio intestinal, inclusive para a manutenção do nosso peso. Porque um dos fatores que mais nos fazem inflamar é o aumento de peso, porque normalmente é um aumento de peso que vem acompanhado de aumento de gordura. E o tecido gorduroso é um tecido inflamatório que produz substâncias que vão aumentar o risco de todas essas doenças do envelhecimento. E o nivelamento de tudo aquilo que faz a nossa grande orquestra do nosso corpo funcionar bem,
que são os hormônios, as vitaminas, os minerais. Ou seja, manter o equilíbrio dos níveis dessas substâncias faz com que a gente consiga prolongar por muito tempo uma boa saúde e evitar o aparecimento dessas doenças do envelhecimento. Então, fazendo um resumo, assim, para o meu entendimento, as dicas para a gente diminuir a inflamação seria ter uma alimentação saudável, que você chama de alimentação saudável, seria comer menos Comida de processado, verdade. comer comida de verdade, menos industrializados, né? Dormir bem, se movimentar e... Se movimentar e manter equilibrados os níveis de nutrientes, hormônios e minerais. Com relação à comida, comer menos também é algo muito importante. Vários estudos mostram que um dos principais fatores para manter a integridade da mitocôndria é restrição calórica. E essa restrição pode ser tanto em quantidade, em pessoas que reduzem entre 15% e 40% daquilo que necessitariam. Essa restrição calórica, ela melhora todos os índices e marcadores de saúde, como você pode não ter uma redução calórica e sim você ter um aumento da janela que não se alimenta, ou seja, o jejum. O jejum intermitente é fantástico no quesito aumento da longevidade. Porque quando a gente pensa em longevidade, existem alguns marcadores que estão cada vez mais sendo estudados pela sua importância na preservação da nossa saúde. São eles as sirtuínas, alguns receptores como o PGC1-alfa, como o PPAR-gama, que são receptores, proteínas, que vão aumentar a biogênese mitocondrial, ou seja, fazer com que a gente tenha mais mitocôndrias, que vão aumentar a apoptose das mitocôndrias velhas, ou seja, destruir aquelas que não funcionam bem. E com isso, fazer com que a gente consiga preservar a saúde por mais tempo. E todos esses marcadores, eles têm os seus índices melhorados quando a gente tem restrição calórica e quando a gente faz jejum intermitente. Então, jejum intermitente também é uma grande dica para se viver mais e viver melhor. Sim. Então, quem quer viver mais tem que comer menos. Comer menos, né? Diminuir o prato, né? É uma dica... Ou pelo menos comer menos vezes. Porque o que acontece? O nosso corpo só consegue fazer a faxina celular, só consegue destruir as células que estão envelhecidas e renovar células novas quando a gente não está fazendo digestão. E se você come o tempo todo, se você tem pico de insulina o tempo todo, porque a insulina bloqueia todos esses fatores que a gente falou, você não consegue fazer biogênese de mitocôndria, você não consegue renovar células, você não consegue fazer apoptose. Então, quando você tem uma janela de jejum mais prolongada, de pelo menos 12 a 16 horas, que são as janelas mais comuns nos esquemas de jejum intermitente, isso faz com que você consiga aumentar todos os fatores que melhoram a longevidade. Inclusive o BDNF, que é um fator que aumenta biogênese de neurônio, que antigamente a gente achava que neurônio morreu, acabou. Não, a gente consegue recuperar neurônio. E um dos fatores que ajuda nisso é o jejum intermitente. Muito bom. Doutor Jorge, eu vou começar com algumas perguntas que algumas pessoas já encaminharam. Vou também, depois que fazer as que estão aqui listadas, abrir para perguntas. E a primeira pergunta o senhor já até respondeu, que seria falar sobre... Não se trata de viver mais, mas de se viver com qualidade. E quais são os hormônios que interferem na longevidade? Sei que tem os hormônios femininos e os masculinos, mas se você pudesse, assim, de uma forma bem clara para identificar para as pessoas, seria muito importante, por conta que sabemos que não são os hormônios... tem uma máxima, né, que nós envelhecemos porque os hormônios diminuem. Tô certa? Correta. Muita gente acha que o hormônio diminui porque a gente envelhece, mas na realidade é o contrário. A gente envelhece porque o hormônio diminui. O que acontece? A queda dos hormônios ditos sexuais, estradiol, progesterona e testosterona, são um marco para o aumento de todos os fatores inflamatórios que prejudicam a nossa longevidade e aumentam as doenças do envelhecimento. Então, a mulher, que é um exemplo mais clássico, porque a menopausa
uma queda mais abrupta, diferente da queda hormonal no homem, que é algo mais paulatino, coincide com um aumento significativo de células chamadas de natural killers. Essas células, elas são, na realidade, uma autoprogramação que a gente tem para se destruir. Porque a gente não foi programado para ficar para a eternidade. Na natureza, você ter um ser vivo que é mais velho, que não pode se reproduzir, competindo pelo alimento com outro que é mais novo, você vai diminuir a taxa de reprodução do mais novo. E para a natureza, o importante é a perpetuação da espécie. Então, o relógio biológico, a queda do hormônio sexual, é o start que a natureza dá de dizer assim, esse já pode ser descartado. E o que a gente tem que fazer é ludibriar a natureza. Então, o paciente que tem queda hormonal, a reposição vai frear a velocidade desses acontecimentos e fazer com que, além dele tenha mais expectativa de vida, com que ele tenha mais qualidade de vida. Estrogênio e testosterona, principalmente, estão ligados a mais de 600 reações metabólicas no corpo humano. Existe uma nomenclatura que um pouco errônea, né? De que o estradiol é o hormônio da mulher e a testosterona é o hormônio no homem. Na realidade, os dois existem no homem e na mulher. O gradiente de concentração é que muda. O homem tem muito mais testosterona do que a mulher e a mulher tem muito mais estradiol do que o homem. Mas os dois existem nos dois sexos, porque eles são imprescindíveis para quase tudo. Se a gente for exemplificar o estradiol na mulher, são mais de 400 reações metabólicas que vão desde a preservação do cabelo, das unhas, do humor, da memória, do sono, do turgor da pele, da lubrificação da vagina, do osso, do assoalho pélvico, para não ter incontinência urinária e prolapso. A testosterona é um antidepressivo natural, melhora a força, o tônus, melhora a biogênese da mitocôndria. A testosterona, ela reduz osteoporose, melhora a libido, melhora o desejo sexual. Então, são milhares as ações dos hormônios sexuais. São 600 reações metabólicas em média e a maioria das pessoas só conhecem duas. Acham que a reposição hormonal na mulher serve para tratar a onda de calor e melhorar a libido. E isso é apenas a pontinha minúscula do iceberg. Esses hormônios são imprescindíveis para a manutenção da qualidade de vida das pessoas. Certo. A segunda pergunta. Existe alguma forma de desacelerar a queda nas taxas hormonais, além do estilo de vida? O estilo de vida seria o principal, né? É você reduzir a inflamação. Porque toda vez que você reduz a inflamação no seu corpo, você aumenta a vida útil dos seus órgãos. Então, se você tem ovários menos inflamados e testículos menos inflamados, eles vão durar mais. Então, a pessoa que se alimenta adequadamente, a pessoa que faz atividade física, a pessoa que mantém os níveis dos precursores hormonais adequados, como as vitaminas, as pessoas que usam antioxidantes, as pessoas que têm um bom sono. Então, tudo isso preserva a vida útil do ovário e a vida útil do testículo e a vida útil da adrenal, que são os principais órgãos produtores dos hormônios sexuais. Porque na mulher, no que tange, por exemplo, a testosterona, aos androgênios, metade do androgênio é feito no ovário, metade é feito na adrenal. No homem, 98% da testosterona é feita no testículo e 2% é feito na adrenal. Então, preservar a integridade das glândulas produtoras aumenta a longevidade da produção desses hormônios. Então, o estilo de vida e a manutenção dos insumos, da matéria-prima desses hormônios para essas glândulas são os principais fatores para que a gente consiga preservar essa produção hormonal por mais tempo. Que é a homeostase do nosso organismo, né? Que não adianta você não estar doente, mas não estar com o metabolismo todo organizado. Então, é importante manter a homeostase no nosso organismo. A outra pergunta que tem é: a partir de que idade podem aparecer os sintomas das deficiências hormonais? Diz que a gente já nasce e já começa a ficar velho, né? Mas me diga a partir de que idade que a gente tem. Na realidade, assim, olha, as quedas hormonais começam normalmente a partir da terceira década. Então, assim, a partir de 28, 30 anos, a gente já começa a ter queda da produção do hormônio. Mas o que vai definir o aparecimento de sintomas é justamente esse gradiente de concentração.
Por exemplo, eu produzo menos, mas não tenho nada que bloqueia meu hormônio, eu sou assintomático. Eu produzo menos e tenho alguma coisa bloqueando, eu vou somar as duas coisas e vou ter sintomas. Um exemplo clássico disso é a mulher que usa a pílula. Então, ela passa dos 30 anos e começa a reduzir a produção dos hormônios e usa algo que bloqueia a testosterona dela como a pílula. O que vai acontecer? Você vai ver meninas de 30 e poucos anos com deficiência de libido, com aumento de peso, com aumento de celulite, fadigadas, sem disposição, parecendo verdadeiras mulheres menopausadas. E não as minhas, porque as minhas menopausadas parecem meninas de 20 anos. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? O estilo de vida vai definir a precocidade do aparecimento do sintoma. Mas a queda da produção dos hormônios já começa a partir dos 30 anos. A mulher vê a menopausa como um marco na queda da produção hormonal. E no homem, em que fase da vida o corpo diminui essa produção? Normalmente, os homens começam a ter queda de testosterona a partir dos 40 anos. A grande diferença é que a faixa de normalidade de testosterona no homem é muito grande. Vai entre 180 a 900, a depender do método do laboratório. E como normalmente o homem só alia a falta de testosterona a disfunções sexuais, seja por disfunção erétil, seja por queda de libido, vários outros problemas que têm relação com a queda de testosterona passam despercebido porque ele não está ligando aquilo à testosterona. Por exemplo, o sinal mais precoce de queda de testosterona no homem é aumento da circunferência abdominal. Ele está gordinho e ele não está se ligando que aquilo pode ser já um sinal de que a testosterona dele não está boa. A falta de disposição, uma morosidade na resolução das coisas, uma diminuição na velocidade do pensamento, uma memória ruim, uma irritabilidade. É aquele cara que no final de semana só quer assistir Netflix, fica na televisão e não faz uma atividade física e não quer mais sair, não interage com a família. Então, são vários os sinais que a testosterona pode dar. Uma maior ansiedade, mais depressão. E tudo isso, normalmente, não é linkado à queda da testosterona. Então, esse é o grande problema que acontece nos homens. Mas, normalmente, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter uma queda nessa produção. Certo. Em relação aos hormônios, a testosterona seria o único hormônio que precisa ser reposto no homem? Na realidade, tanto nos homens quanto nas mulheres, tudo aquilo que estiver faltando merece ser reposto. Então, assim, nos homens a gente pode repor os hormônios da tireoide, nos homens que têm deficiência de DEA, a gente pode repor o DEA, nos homens a gente repõe melatonina, nos homens a gente repõe sim progesterona, que é um fantástico indutor do sono, que é ótimo para manutenção do humor, tira ansiedade e é um ótimo bloqueador da 5-alfa-redutase, ou seja, você repor progesterona no homem junto com testosterona diminui o risco de câncer de próstata. Por quê? Porque a progesterona bloqueia a conversão da testosterona nas estronas ruins que estimulam o crescimento prostático. Então, existem uma gama de hormônios que podem também ser repostos no homem e o que vai definir é a deficiência do hormônio. Certo. Eu vou ler aqui nos comentários, que eu vi que tem outras perguntas, para não passar desapercebido. A tireoide de Hashimoto pode fazer... Quem tem a tireoidite de Hashimoto pode fazer jejum intermitente? Pode e deve, porque o que acontece? O que é a tireoidite de Hashimoto? É uma doença autoimune. Toda doença autoimune começa no intestino. Quem tem Hashimoto tem leaky gut, tem hiperpermeabilidade intestinal. Não é só desbiose, já é um estágio mais adiante. A desbiose é um desequilíbrio quantitativo ou qualitativo nos lactobacilos. Esse paciente que inflama, as células intestinais que normalmente são grudadas, elas vão sofrer um afastamento. Esse afastamento permite que o conteúdo do intestino chegue no sistema imunológico. Normalmente esse conteúdo intestinal tem alimento digerido e várias frações de aminoácidos digeridos, e muitas dessas frações são parecidas com frações de aminoácidos de órgãos do nosso corpo. Então, muitas vezes a tireoidite é porque você está fazendo um anticorpo contra a sua tireoide. Então, o jejum intermitente
melhora a inflamação intestinal, reduz o leaky gut. É óbvio que num paciente que tem doença autoimune, você tem que tratar o intestino. Por quê? Porque na grande maioria das vezes o que é que a gente vê? É só tratar a consequência. Cara, fez anticorpo contra a tireoide, caiu o nível de hormônio, a pessoa vai e repõe o hormônio da tireoide. Mas não tratou a causa. Você está destruindo a sua tireoide. Então, quando você corrige o seu intestino, você pode frear a doença e muitas vezes não precisar da reposição do hormônio da tireoide. Portanto, tratar o intestino no paciente com a doença autoimune é fundamental. E o jejum intermitente é um dos fatores que aumenta a Akkermansia mucinífera, que é uma das principais bactérias produtoras de substâncias que vão melhorar a inflamação intestinal, que é, no caso, o butirato. Então, fazer jejum intermitente não é que seja possível, é imprescindível no paciente que tem doença autoimune. Então, você concorda que o jejum intermitente ele ajuda também a você não ter a desbiose, melhorar a flora sua intestinal? O que mais, assim, quais são os benefícios do jejum intermitente? A grande maioria das pessoas acha que o jejum intermitente é uma ferramenta para emagrecimento exclusivamente. Quando, na realidade, o jejum intermitente ele não faz o emagrecimento. O que faz o emagrecimento é a restrição calórica na sua janela alimentada de quem faz jejum intermitente. Ou seja, estou em homeostase já há muito tempo, eu não tenho nenhuma necessidade de emagrecer. Eu faço jejum intermitente, mas quando eu me alimento eu não faço restrição calórica, então eu não emagreço. Mas qual é o meu objetivo de jejum intermitente? É saúde, é diminuir a inflamação, é aumentar minha longevidade, alongar meu telômero, melhorar a qualidade da minha mitocôndria, melhorar minha memória, melhorar minha disposição, melhorar a produção dos meus hormônios. Entendeu? Aumentar a apoptose, a destruição de células velhas, reduzir o risco de câncer. É tudo isso que o jejum intermitente pode fazer, além do controle da minha doença autoimune, porque eu tenho espondilite. Então, manter a preservação da barreira intestinal, para mim, é fundamental. E o jejum intermitente auxilia muito nisso. Então, o jejum intermitente, ele é fundamental. E nós, hoje, convencionamos, né, que temos que comer 3, 4 vezes ao dia. Quando, na realidade, os primitivos, eles comiam uma vez ao dia. Então, é importante, assim, que as pessoas entendam um pouquinho que o jejum intermitente é uma ferramenta que a gente pode usar para tirar essa convenção de que temos que comer 3, 4 mais vezes ao dia. Você concorda com isso? Concordo. E, assim, eu gosto do jejum intermitente porque ele é muito democrático. Essa é uma fala de Luciana, minha esposa, que é uma estudiosa profunda do jejum, ela é apaixonada. E o jejum intermitente, você tem vários programas, várias maneiras de você adequar para que aquela pessoa consiga. Se você quer pular o café da manhã, você vai pular o café da manhã. Se você quer pular o jantar, você vai pular o jantar. Óbvio. O que é que os estudos mostram? O mais fisiológico é seguir o ritmo circadiano. É você comer a última vez mais cedo e tomar o café da manhã. Mas se você pular o café da manhã, você também vai ter benefício. Então, você vai ajustar o número de horas, o momento de pular a refeição, tudo de acordo com a individualidade daquela pessoa. E em graus diferentes, mas você sempre vai ter benefício, você sempre vai aumentar a produção de PGC1-alfa, de sirtuína, de BDNF, quando você faz jejum. Você vai ter uma ação similar, por exemplo. Quais são hoje os 2 insumos mais estudados para aumentar a sirtuína, que é a proteína da moda para melhorar a longevidade? A cúrcuma e o resveratrol, que são coisas que não faltam nas minhas pacientes menopausadas. Então, existem vários estudos mostrando como o resveratrol e como a cúrcuma tem uma ação importante, melhora a biogênese mitocondrial. O jejum intermitente faz a mesma coisa. Então, se você potencializa, se você faz o jejum e se você utiliza o antioxidante no seu período alimentado, você vai potencializar a produção de sirtuína e a sua longevidade. Então, assim, toda vez que a gente procura tomar uma conduta com relação à preservação da qualidade de vida, é justamente visando desinflamar. E o jejum intermitente é uma ferramenta anti-inflamatória. A pergunta, inclusive, sobre o jejum intermitente é que diminui ou acelera o metabolismo? A pergunta. Todos os estudos mostram que jejuns abaixo de 72 horas aumentam o metabolismo, diferente do que as pessoas pensam. Porque, na realidade, o que acontece? O que freia o metabolismo é a insulina.
Então, quando você faz jejum intermitente, o seu objetivo é o quê? É baixar os níveis de insulina. Porque o que a insulina faz? Ela bloqueia lipólise, certo? Se você tem insulina alta, o seu corpo sabe que você tem muito carboidrato, porque você só sobe insulina quando tem carboidrato. Se você tem carboidrato de sobra, o que o organismo faz? Guarda a reserva para quando faltar. Qual é a nossa reserva? Gordura. Então, quando você sobe a insulina, você bloqueia a lipólise, que é quebra de gordura. Quando você baixa a insulina muito, que é o que acontece no jejum intermitente, que vai faltar carboidrato, você tem um mecanismo de resgatar o que você guardou quando estava sobrando, que é a gordura. Então, o jejum intermitente aumenta a lipólise. E quem faz isso? A mitocôndria, o seu funcionamento oxidativo faz com que a gente consiga tirar energia de corpos cetônicos, que são oriundos de onde? Da nossa gordura. Então, quando a gente faz jejum e faz restrição calórica para emagrecer, qual é a grande vantagem? É porque você vai emagrecer às custas de queima de gordura, porque você vai mobilizar a sua gordura. Então, isso vai acelerar o seu metabolismo. O jejum que pode bloquear o metabolismo são jejuns muito longos, mas até os jejuns feitos no Ramadã, que é um jejum religioso de pessoas que passam até uma semana sem se alimentar, tem estudos mostrando em que existe nenhuma queda no metabolismo dessas pessoas. E hoje, inclusive, né, doutor, tem os tipos de jejum, né? Tem um jejum que você só pode fazer a ingesta de água e de chá. Tem um jejum que você pode ingerir água, café, chá, um TCM. Explica um pouquinho aí dessa diferença do jejum e os objetivos, né, do tipo de jejum adequado. É claro que com orientação do profissional, o médico ou o nutricionista, mas para a população, os nossos seguidores aí entender um pouquinho mais sobre as diferenças dos jejuns. Na realidade, assim, você tem jejum metabólico e jejum neuronal, né? Então, assim, algumas crenças religiosas, alguns costumes fazem com que o jejum seja extremamente radical e permitido no máximo água. Mas quando a gente pensa do ponto de vista científico de desinflamação, o que a gente quer com o jejum é não ter pico de insulina. Para não ter pico de insulina, você não pode ingerir mais do que 50 quilocalorias. Então, toda vez que você tem ingestas abaixo disso, você não vai ter alteração nenhuma na insulina. Então, café, chá, tudo sem nenhum tipo de adoçamento, não vai ter problema. Aí você vai dizer assim, o adoçante quebra o jejum. O adoçante não quebra o jejum. Mas um dos motivos do jejum que você quer é melhorar a qualidade da sua microbiota. E a maioria dos adoçantes, eles causam desbiose. Então, um dos motivos da gente tirar o adoçante do café e do chá no jejum não é porque vai quebrar o jejum, é porque ele vai tirar um dos benefícios primordiais, que é melhorar a qualidade da microbiota. Perguntou aqui se é preciso, necessário fazer acompanhamento. Eu não sei em relação a quê, mas eu vou fazer um comentário aqui. A nossa live ela é orientativa, mas todos nós sabemos que são procedimentos prescritos por médicos, por nutricionistas. É muito importante que vocês tenham um médico para orientá-los, para dizer qual é o tipo de reposição hormonal adequada, qual é o tipo de qualquer processo, porque se fôssemos especialistas, não precisávamos ser acompanhados. Então, é importante que o nosso foco aqui é orientativo, mas vocês devem procurar sempre um médico ou um nutricionista ou um profissional de saúde habilitado, certo? Em relação a acompanhamento ou a iniciar qualquer processo de reposição hormonal ou de fazer algo que seja mais radical. Em relação ao estilo de vida, não, né? Você precisa talvez buscar um educador físico, um bom profissional, um cardiologista para ver sua capacidade respiratória, mas, no mais, é importante ser sempre assistido por um profissional de saúde. Então, tem mais uma pergunta. Muitas pessoas aqui elogiando a live, diz que você é fera, que você sabe tudo, Obrigado. que você arrasa. E tem aqui, ó, realmente a reposição hormonal faz toda a diferença. A questão é que manter é super caro. Então, você concorda com isso, doutor Jorge? Que é cara ou é um preço justo? Porque Eu muitas acho que vezes não ter isso é muito mais mais caro. caro é tratar doença. Infelizmente, ela é
difícil para a realidade de algumas pessoas. Mas, assim, eu quero que me entendam. Eu acho que uma coisa é cara quando ela não tem um benefício que justifique o preço. Então, quando eu penso em todas as doenças do envelhecimento, em toda a qualidade de vida que eu posso dar à minha paciente que faz reposição hormonal, eu acho que o custo-benefício é justo. Mas eu não posso negar que o valor agregado de alguns hormônios é alto e pode ficar longe da realidade de algumas pessoas. Mas quando a gente diz que não acha caro, não é querendo menosprezar a realidade financeira de ninguém, é querendo simplesmente comparar aquilo de benefício que a gente tem com a reposição e o preço que ela custa. Porque, por exemplo, ninguém acha caro pagar, às vezes, R$ 500 no restaurante ou 600 no cabeleireiro, mas acha caro pagar, sei lá, R$ 4.000 para um implante que vai durar um ano ou R$ 200 por mês por um gel. Cento e poucos reais por mês por um gel. Eu não estou chutando um valor médio, não estou falando nada exato. Aí, quando você vai ver, se você tirar 3 ou 4 jantares fora por ano, você paga a sua reposição. E tudo aquilo que você vai ter de benefício, tudo aquilo de reduzir chance de adoecer, porque, por exemplo, você não faz reposição, aí aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão, de Alzheimer. E aí, quando você volta para aquele estudo que eu falei lá no início, que cerca de 38% dos idosos têm no mínimo 2 doenças crônicas e o custo que é você tratar a doença crônica, você vai ver que fazer reposição e não ter essas doenças sai bem mais barato. E eu até faço um adendo como farmacêutica, né, que hoje nós podemos fazer a reposição hormonal através do creme transdérmico, do gel transdérmico, e que é importante que vocês peçam ao seu médico para adequar o tipo de tratamento à sua questão financeira, né? Se o implante é um processo para 12 meses, mais o manipulado, o gel manipulado, o creme, ele é mensal e um custo bem acessível. Então, acredito que dentro da saúde, né? O nosso propósito aqui é saúde e não a doença. E a reposição hormonal, ela tem benefícios. Eu sou adepta, eu faço reposição hormonal desde menos de 40 anos de idade. Hoje eu tenho 57, sou paciente de Dr. Jorge. Então, acredito assim que os benefícios da reposição hormonal são maravilhosos e muda a vida, né? Principalmente para a mulher, a disposição, o cabelo, a pele, a questão do humor. Então, assim, são benefícios assim inimagináveis, né? Que a gente acha que quando vem a menopausa é o fim do mundo. Mas se você se antecipar e fazer o que precisa, com certeza você vai sofrer menos e vai ser mais feliz. Verdade, com certeza. Pois é, vem uma pergunta aqui se o Dr. Jorge atende homens. Atendo. Eu atendo a parte de medicina integrativa, de modulação hormonal para homens e mulheres. E tenho como especialidade base a ginecologia. Então, eu não sou urologista. Eu não vou tratar um problema da próstata do homem. Eu não vou tratar um problema de litíase renal no homem. Mas tudo aquilo que diz respeito à parte de hormônio, à parte de reduzir inflamação, de prevenção de saúde para reduzir doenças do envelhecimento, de doenças autoimunes, tudo isso a gente faz em homens e em mulheres. Eu vou pegar aqui não é uma pergunta, né, mas dicas de menopausa, ela fala da falta de informação e que tem muito tabu, infelizmente. Realmente, tem muito tabu em relação à reposição hormonal, mas o que a gente tem observado é que a medicina está a passos largos, agora com a pandemia mais largos ainda. Entendemos que a velocidade de conhecimento que está sendo gerada nesse minuto em todo o mundo aumentou muito, está disponível para todos. Pena que muitos não querem se atualizar, mas não é o caso do Dr. Jorge, né? E que esse tabu cabe a você procurar um profissional qualificado, atualizado e que esteja antenado com o que está acontecendo na medicina no mundo. Que o Dr. Jorge sabe aí a tônica de trabalhos publicados, atualizados diariamente é infinitamente assim, que eu sei que ele não dá conta, apesar dele ser muito atualizado, mas acho que ele nem dorme. Fale um pouquinho, doutor Jorge, sobre a questão dos tabus que existem e como nós, que não somos médicos e que procuramos um profissional médico, como a gente se acercar de ter certeza que é uma medicina que vai nos fazer bem. Eu estou aqui conversando com você, eu tenho um aplicativo no qual você escolhe
os temas que são relacionados às suas áreas de estudo. Eu tenho 15 áreas que eu me interesso. Eu sou um pouco doido, eu tenho um monte de coisa que eu me interesso. E nesse tempo que a gente está aqui de live, eu já recebi 4 mensagens. Ou seja, já tem 4 trabalhos que eu já estou me coçando para ler aqui. Depois que a gente sair, pelo menos o abstract, eu vou dar uma olhadinha. Então, assim, é muito importante você se manter atualizado. E o que é que a gente percebe? Muitas vezes o colega não sabe como procurar o trabalho. E grande maioria dos trabalhos das áreas básicas, que são os trabalhos que eu gosto muito de ler, porque quando você vai na área básica, você consegue tirar um substrato para você criar a sua teoria sobre aquele assunto, para você ir adiante e não só aquela coisa de repetir o que os outros fazem. A maioria desses trabalhos, inclusive, são grátis. Você não precisa nem ter assinatura. Por exemplo, fazendo um link da mitocôndria com o envelhecimento, foram milhares de trabalhos que eu li sobre mitocôndria e melatonina, mitocôndria e testosterona, mitocôndria e menopausa, mitocôndria e endometriose, mitocôndria e ovário policístico. E todos esses trabalhos grátis. A única coisa que você precisa é saber ler em inglês. Então, assim, se manter atualizado hoje em dia é muito mais fácil. Eu tenho 22 anos de formado. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha que ir para a Bireme, na UFBA, para pesquisar um negócio. Era uma coisa surreal. Hoje em dia, com um celular, você vê tudo que está à disposição na literatura científica. E esse eu acho que é o grande diferencial da Singular, que é influenciar na educação do médico. Quando a gente montou esse projeto de palestras, o principal objetivo é permitir que mais médicos tenham um start para esse direcionamento da prevenção de saúde e isso possa ser multiplicado. Porque assim, eu tenho um poder finito de atendimento. Graças a Deus, todos os meus turnos são cheios, todas as minhas agendas nos estados que eu atendo, eu estou fazendo a live hoje daqui do consultório, porque eu não consegui sair daqui para ir para casa, porque o consultório estava cheio, mas é muito mais impactante a gente treinar 50, 60, 80 médicos em cada palestra dessa e ver isso multiplicando exponencialmente nas pacientes que eles atendem. Então, assim, essa visão de Edsa como empresária que vai além da parte mercadológica e avança para essa parte do ensino, é que faz todo o diferencial. Porque você, além de levar um produto de qualidade, você leva conhecimento para que aquele médico tenha uma ferramenta a mais para beneficiar a saúde do paciente dele. E é por isso que eu abraço esse projeto, porque hoje um dos grandes objetivos que eu tenho na vida é justamente isso, é propagar conhecimento, é fazer com que tudo aquilo que a gente sabe que pode beneficiar a saúde das pessoas chegue ao maior número de pessoas possíveis. E com certeza, né, doutor Jorge? Você, como um dos precursores médicos da reposição hormonal na Bahia, eu considero assim, top, top, top. E não é só a reposição hormonal, é uma série de outros fatores que interferem na qualidade de vida, na longevidade saudável. Não é só repor isoladamente o hormônio. Quais são as outras ações que precisamos? Você falou do estilo de vida, mas o médico, ele não dá hoje muita importância ao que é novo. Ele fica esperando um começou, aí ele vai. Então, a Singular vem com esse propósito de divulgar o conhecimento, fazer esse conhecimento chegar a Salvador, fazer esse conhecimento chegar também às cidades do interior da Bahia, porque é nossa função como um estabelecimento de saúde promover também o conhecimento e dar acesso a outros profissionais. Então, o senhor está de parabéns, lhe conheço há alguns anos e sei que você dorme pouco, estuda muito e compartilhar o seu conhecimento com seus colegas, certo? Assim, está de parabéns. Vou continuar aqui fazendo uma pergunta, né? Faz aqui em relação ainda à reposição hormonal, que grávidas podem fazer reposição? Grávidas podem fazer reposição? Podem, sim. Grávidas podem repor hormônio tiroidiano. Grávida deve repor vitamina D, que é um hormônio que é imprescindível para a saúde da mãe e do feto. Vários estudos mostram que bons níveis de vitamina D, por exemplo, diminuem de maneira significativa a doença hipertensiva da gravidez, diminui falência placentária, aumentam a saúde mental do feto. Estudos mostram que fetos de mães que tiveram níveis melhorados de vitamina D têm QI maior, ou seja, até a inteligência do feto pode ser influenciada pelo nível de vitamina D.
não há necessidade de reposição dos hormônios sexuais na gravidez, exceto a progesterona em pacientes que são mais velhas e que têm deficiência dessa progesterona, que é o corpo lúteo que mantém a gravidez até 13, 14 semanas, quando a placenta assume isso e passa a produzir a progesterona. Então, estradiol e testosterona não existe necessidade de se repor na grávida, mas a progesterona, em algumas situações, pode acontecer. Mas todos os outros hormônios que possam causar problemas na gravidez, eles podem ser repostos, porque na realidade a gente tem restrições para medicamentos, para coisas que não são normais no nosso corpo, mas tudo aquilo que o nosso corpo produz e está em falta, se você repuser na gravidez, não vai existir contraindicação, porque o seu organismo faz. Então, você pode dar insulina a uma grávida? Claro, ela produz insulina. Se a insulina dela não está boa e ela precisa, você vai dar. Você pode dar progesterona a uma grávida? Claro que sim, o ovário dela produz, mas está produzindo pouco e aquilo pode levar a um aborto precoce. Você pode dar hormônio da tireoide à grávida? Claro, o hipotireoidismo, além de causar infertilidade, pode também ser uma causa de parto prematuro e de aborto. Então, corrigir o problema da tireoide na gravidez é possível. Então, não existe restrição para o uso daquilo que o seu próprio corpo produz na gravidez. Mas testosterona e estradiol não tem nenhuma necessidade, nenhuma situação que ocorra a necessidade de repor durante a gravidez. O foco na gravidez é o bebê, né? A mãe, o foco na gravidez é a progesterona, que, como o próprio nome diz, progesterona, progestação. Pronto. Pergunta aqui, doutor Jorge. Não é pergunta, né? É um elogio de Rosário. É uma fonte de conhecimento. Muito feliz em ser sua paciente. Muito obrigado. Adoro a live, super esclarecedora. Que live maravilhosa. Live espetacular. Parabéns. Ter cuidado na quebra do jejum, né? Não sei se está fazendo a pergunta, mas deve ser na ingesta, né? Acho que você já falou isso aí. Veja só, você vem num jejum de 16, de 14 horas. Qual a melhor maneira de você quebrar esse jejum? Obviamente, com alimentação de baixo índice glicêmico. Você não veio baixando sua insulina para, de repente, você quebrar esse jejum, dar uma corretada e ter um pico de insulina. Então, o quê? Uma gordura boa, fibras, proteínas. Pode ser o quê? Salada. Se for um almoço com uma carne magra, com uma gordura boa, pode ser um ovinho, se for no café da manhã, com um cuscuz, ou uma raiz que tem carboidrato, mas é um carboidrato de liberação lenta, não é um carboidrato simples. Então, a melhor maneira de se quebrar o jejum é com uma alimentação que tenha um baixo índice glicêmico, para você não provocar um pico de insulina, que foi tudo aquilo que você quis preservar durante o jejum. Mais ainda do jejum intermitente, né? Versus exercícios físicos. Como conciliar? Eu mesmo faço uma questão de adaptação. O que a pessoa precisa entender é que tem gente que come batata doce e frango para ir malhar e acha que é aquilo ali que vai fazer ele malhar. O que vai fazer você ter energia para o exercício é o glicogênio do músculo da sua refeição de 6 horas, 8 horas atrás. Ou seja, se você malha de manhã, é o que você comeu no jantar que vai fazer você malhar bem. Porque aquele frango que você comeu antes da academia, ele vai, passeia na academia e volta com você. Porque, primeiro, o frango leva uma média de 4 a 6 horas para ser digerido. Então, obviamente, ele não vai ser fonte de aminoácido para aquela musculação. E segundo, quando você começa a atividade física, você para a digestão. Então, assim, o que a gente pode usar, às vezes, antes do treino, é algo que melhore a vascularização muscular, porque aí chega mais sangue, você melhora a força, a disposição. Então, é um café, uma cafeína, um chazinho, é um MCT, mas você não tem necessidade de comer antes de praticar exercício. Agora você tem a necessidade de estar adaptado para que você consiga tirar a energia dos corpos cetônicos e não se sentir tonto e não passar mal.
que é o que acontece com quem está começando a fazer jejum, com quem está começando a ter uma dieta de restrição calórica, ele fica com baixa de energia e acha que é porque tem que comer. Não, é porque nessa fase de adaptação de quem está no início, nos primeiros 15 dias, muitas vezes o ideal é que você não faça um exercício de alta intensidade, que você faça só uma caminhada, uma coisa leve, porque o jejum requer treinamento. Então, a partir do momento que você está adaptado, por exemplo, eu faço musculação de alta intensidade em jejum sem o menor problema. Quando eu vou correr, se eu comer antes de correr, meu rendimento é péssimo. Meu rendimento para corrida é muito melhor quando eu estou em jejum. Então, a adaptação ao jejum é o que vai fazer com que você tenha um bom desempenho no exercício. Mas é óbvio que para quem está começando no início, pode ter um pouco de dificuldade e por isso que não deve fazer. Deve fazer um exercício mais leve, uma caminhada, uma bicicleta leve. E aí, à medida que ele vai evoluindo, que ele vá adaptando o corpo a conseguir ter energia de jejum, ele vai progredir para uma atividade física de maior intensidade. Estamos chegando próximo ao nosso final, mas tem algumas perguntas aqui. Eu tomo reserve da Geonesse. O que vocês acham? Eu não conheço, é um industrializado. Você conhece? Não conheço. Outra pergunta. Nossos ancestrais não comiam o tempo todo, porque não tinha uma geladeira disponível com tanta oferta de Não comida. tinha nem agricultura. A agricultura tem menos de 10 mil anos. Menos de 3 mil anos, desculpe. Você não tinha... era extrativismo. Você tinha o quê? Semente, fruto que dava e animal que matava. Então, assim, a maioria, até dessas leguminosas e dessas verduras que tem mais carboidrato, apareceram depois da agricultura. Antigamente, era raiz, semente e animal. Animal, né? Completa, né? Com tanta oferta de comida. Agora, com relação à água, essa máxima não é verdadeira. Nossos ancestrais andavam com um vaso de água o tempo todo, né? Então, a ingesta de água... A gente não fez o comentário, mas seria importante aí a questão muito importante, uma média de a... 35 a 40 ml de líquido por quilo de peso dia. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, em torno de 2 litros e 400 por dia. Aí ele pergunta aqui, qual a explicação de termos de beber tanta água, né? Qual a função da água no nosso organismo? A primeira coisa é que 70% do seu corpo é água, né? Então, você precisa de água em todas as reações metabólicas do seu corpo. Você precisa de água para que seu intestino funcione, você precisa de água para lubrificar todas as reações químicas que acontecem intracelularmente. 70% do seu corpo é água. Então, toda vez que você desidrata e baixa muito disso, você desnatura a proteína, você não tem reações químicas acontecendo da maneira adequada, seu intestino para de funcionar bem. Você precisa de água para simplesmente tudo. Inclusive, uma das formas de você saber se seu intestino está com a quantidade de água suficiente é você, antes de dar descarga, né, olhar como está as suas fezes, né? A consistência das fezes. Consistência das fezes, porque se você estiver ingerindo pouca água, que também a vai estar mais ressecado. É a detoxificação, né? A gente ter um processo de limpeza do que a gente ingere e precisa ser eliminados, né? Justamente a coloração do xixi também. O xixi mais próximo de água de coco é o xixi de quem está bem hidratado. E o xixi, quanto mais amarelo e concentrado, significa que a sua ingesta hídrica está abaixo do que você deveria. Pergunta aqui a explicação de termos que os beber tanta água, você já falou, né? Pergunta aqui, falar um pouco mais sobre os bioidênticos, que são os hormônios, que é a reposição que a gente faz, né? Seria importante você explicar, porque o que é bioidêntico não é que as pessoas muitas vezes confundem um pouco. Essa nomenclatura de bioidêntico tem um problema. O CRM não gosta que a gente usa. Aí a gente tem que usar... a gente fala bioidêntico, né? Mas o CREMEB, o CRM acha que é uma nomenclatura errada. Na realidade, o que é? É que ele tem uma fórmula molecular similar ao hormônio que a gente próprio produz. Diferente de um hormônio sintético. Normalmente os bioidênticos eles são derivados de plantas, da onde você extrai o pó do hormônio, e esse pó vai ser associado a algum veículo, vai ser manipulado de alguma maneira para que você possa usar, normalmente no gel ou no implante. Por quê? Porque os bioidênticos, na maioria deles, é feito por via oral. Eles são feitos, na maioria das vezes, por via transdérmica. Justamente isso. A nomenclatura do CRM é isomolecular, não é bioidêntico. Estava me faltando essa palavra. Então, normalmente...
quando você usa o bioidêntico, ele tem uma conexão muito melhor no receptor e ele vai ter um padrão de reconhecimento muito parecido com o próprio hormônio que a gente produz. Essa é a grande vantagem. Quando você usa um hormônio sintético, que normalmente é por via oral, ou por primeira passagem hepática, é que normalmente acontece os efeitos colaterais. Isso quando a gente está falando de hormônios sexuais, de estrogênio e testosterona. Então, por exemplo, para a gente ficar bem claro, o etinil-estradiol e o estradiol 17-beta. O etinil-estradiol é um sintético da pílula e de alguns compostos de reposição oral. Ele tem características diferentes, por exemplo, do que diz respeito na coagulação. Ele é trombogênico, ele aumenta o risco de trombose e alguns estudos mostraram aumento do risco de câncer de mama. Quando você usa o estradiol 17-beta bioidêntico transdérmico, ele é antitrombótico, ele é vasodilatador e ele reduz o risco de câncer de mama, assim como o próprio hormônio que o ovário da mulher produz. Então, essa é a diferença clássica entre os bioidênticos. Muitas vezes, o sintético eles têm a ação igual, mas os efeitos colaterais são diferentes. Gente, a gente está chegando ao final, ainda tem muitas perguntas. Eu vou tentar aqui fazer o resumo, que são todas sobre reposição hormonal, né? Fala sobre o Brasil está muito na frente em muita coisa. Por mais que não acreditam, aqui na Suécia não há prática de reposição hormonal. Eu acredito, eu tenho vários pacientes que moram na Suécia que vêm repor comigo, tanto em São Paulo como aqui. Semana passada mesmo, tem uma paciente, já tem 10 anos que ela vem repor os hormônios dela comigo. E muitas pacientes brasileiras que moram na Europa vêm uma vez ao ano fazer a reposição com a gente justamente por essa dificuldade. Não é só na Suécia, não. Em vários países da Europa isso é assim. E isso é porque as pessoas não pregam saúde, né? As pessoas ganham dinheiro vendendo medicamentos para tratar doenças. Então, a causa de os hormônios serem proibidos na maioria dos países é por conta da indústria farmacêutica, que não podem patentear os hormônios, né? E então dificultam que eles sejam produzidos para a pessoa ter saúde. Então, eu como farmacêutica diria a vocês que o Brasil não é porque está só na frente, é porque nós temos aqui um sistema que é regulado farmácias de manipulação e as farmácias de manipulação podem manipular hormônios com segurança. Então, tem mais uma pessoa falando aqui dos 40 dias fazendo reposição hormonal, tudo melhorou, até minha glicemia. Muitos elogiam a doutor Jorge, falando que reposição é vida, mas a gente vai ter que encerrar, né? Porque o limite são 60 minutos. Gostaria que o doutor Jorge fizesse as considerações finais e guardar as perguntas de vocês para uma próxima live. A gente sempre vai estar aqui com conhecimento singular à disposição de vocês. Eu gostaria de agradecer por essa live. Eu acho que algo que me dá muita satisfação é poder compartilhar conhecimento, é poder mostrar que é muito mais importante a gente prevenir do que simplesmente remediar uma situação e que, além da reposição, a mudança do estilo de vida, que é às vezes mais difícil de acontecer na vida das pessoas, ela é imprescindível para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente consiga preservar a nossa saúde. Portanto, a reposição é importante, assim como manter uma boa dieta, um bom sono, uma atividade física, controle do estresse e uma boa microbiota. Se vocês fizerem tudo isso, com certeza a qualidade de vida de vocês vai ser muito superior à que vocês estão vivendo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Edsa. Agora eu tenho que voltar para casa, que ainda estou aqui no consultório. E espero vê-los em breve numa próxima live. E na sexta-feira, eu não sei se vai ter alguma transmissão ou se depois a Singular vai liberar para vocês. Vai ser um grande prazer estar em Feira de Santana e fazer essa conferência para médicos, para que eles comecem a olhar diferente para essa situação e perceber que é muito mais importante do que só remediar, evitar que os seus pacientes fiquem doentes. É a prevenção, mais importante do que a doença. Prevenir a doença é você ter saúde, é ter qualidade de vida e ter melhores dias. Doutor Jorge, nós agradecemos em nome da Singular Pharma, mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Nos vemos na sexta-feira em Feira de Santana. Quem não assistiu a live desde o início, ela vai estar disponível no Instagram da Singular, pelo IGTV. E esperamos vê-los vocês em breve. Estamos à disposição. Qualquer coisa que a Singular puder ajudar,
a gente também está aí, certo? Vou encerrar antes que eles derrubam a live. Um abraço para vocês. Um abraço, boa noite.